A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, meus irmãos, vamos nesse momento elevar nossos pensamentos a Deus, Pai e Mãe, Criador e Criadora de tudo e de todos. Nossos pais e mães orixás, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê, Logunã, Oxumaré, Obá, Yansan, Oroiná, Omulu, Nanamburoquê, Ossain, Orumilá, que se manifestem em nossas palavras, em nossas mentes e em nossos corações, por meio de nossos pés, mãos, olhos, boca, ouvido, nariz, de nosso sangue, de nossa alma, de nossa entranha, e que aonde o nosso pensamento for, que o vosso poder possa alcançar, limpar, curar, abençoar, encaminhar, apaziguar, conscientizar, vencer. Que assim seja. Nós estamos aqui no programa Umbanda Linda, pela Rádio Mundial, todos os domingos, às 14h30. E hoje temos um convidado de honra, meu amigo e doutor Edio Silva Júnior, que já foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo e é o maior especialista com relação ao direito ligado à situação de discriminação, de preconceito das minorias e que está à frente das grandes causas aqui do nosso país que envolvem todas essas questões que vão desde aquilo que a gente chama de questões de etnia, que já foram consideradas questões raciais, questões pertinentes e relacionadas também às religiões e o direito do cidadão. Diante de tudo isso, que é um enfrentamento social, um enfrentamento das comunidades e um enfrentamento que chega à justiça, que é a necessidade de fazer valer o direito de todos nós. É isso, meu irmão. Seja muito bem-vindo, meu queridíssimo Edio Silva Júnior. É um prazer imenso lhe receber aqui, uma honra. Obrigado, Alexandre Comino, meu amigo querido. Primeira palavra de agradecimento e para lhe parabenizar, tanto você quanto a Rádio Mundial. Você por tudo que representa, pelo que tem produzido, pelo seu exemplo pessoal de ética, de compromisso com o fortalecimento da nossa religião, de um compromisso com o bem-estar das pessoas, compromisso com o enlevo espiritual dos umbandistas, dos candomblecistas do país inteiro. E agora expandindo, um produtor, autor, um intelectual também, um pensador, com tantos livros, tantas publicações, tantos cursos, e agora expandindo a sua comunicação com o país, com o nosso povo, por meio desse programa Umbanda Linda. Mas também quero começar parabenizando a Rádio Mundial, porque ao colocar no ar um programa como o seu, um programa semanal, todos os domingos, às 14h30, a Rádio Mundial, que é uma referência no serviço de radiodifusão do país todo, reconhece a importância da comunidade do candomblé e da umbanda do país inteiro. Então, meus parabéns a você. Eu tenho certeza, eu sei que são um dos primeiros convidados. Você é o primeiro convidado. Esse aqui é o nosso 4º programa que vai ao ar e você é quem está abrindo. Obrigado, uma enorme responsabilidade.
Amor. E eu tenho certeza, é recíproco. E eu tenho certeza que vai ser um programa de sucesso, porque tudo que você tem feito, graças aos nossos orixás, tudo que você tem feito tem a marca do sucesso. Parabéns. Muito grato, meu irmão. Eu sou muito grato também ao meu eterno e queridão mestre Rubens Saraceni, que por cerca de 15 anos fez o programa Magia da Vida na Rádio Mundial. Programa que eu tive a grata oportunidade, o privilégio de estar sempre ao lado dele e no qual você também fez parte. Verdade. Algumas vezes. Verdade. Ali, então, a nossa gratidão à Rádio Mundial por abrir essas portas e esses microfones já há muitos anos a nós e nos dar voz. Nós carecemos de memória, carecemos de informação e de cultura, principalmente, com relação a tudo isso. Por isso a importância deste programa, a importância do que foi feito por Rubens Saraceni tantos anos nessa rádio, e agora a gente resgatando ninguém melhor do que você, meu irmão, que representa tudo isso. Você me representa, a tua voz Obrigado. É minha voz, aonde for. Obrigado. Eu, inclusive, te diria que o programa... primeiro, resgatar mesmo. Eu me lembro que a última vez que eu vim aqui, a gente comentava no cafezinho lá embaixo. A última vez que eu estive nesse prédio foi para falar com o pai Rubens Saraceni, ainda quando o programa dele estava no ar. E agora a Rádio Mundial resgata essa tradição, esse histórico de um programa desta natureza. E depois dizer que isso que você ressaltava, a necessidade da comunicação, da informação, da cultura, vai ser absolutamente, sempre foi essencial e vai ser absolutamente essencial no próximo período. Talvez os dirigentes da Umbanda e do Candomblé do início do século passado não pudessem imaginar a expansão da nossa religião. Quantos milhões de brasileiros no início do século XXI, brasileiros de São Paulo, brasileiros de todos os estados, de todos os lugares, dos rincões mais longínquos do nosso país, a Umbanda e o Candomblé estão presentes lá. Então, aquilo que durante muito tempo foi chamado de uma religião de fundo de quintal, hoje é, do ponto de vista numérico, uma grande religião. Nem considerado religião era. Nem considerado religião Usava-se o termo seita, não é, meu irmão? Inclusive os de dentro, muitas vezes, se utilizam do termo seita sem saber o que significa a palavra. A carga negativa que a palavra seita tem. Totalmente pejorativa, não é? Até culto. Eu até, muitas vezes, também chamo a atenção e chamaria neste momento a atenção dos nossos ouvintes para inadequação da palavra culto, porque culto é como se você fizesse coisas, como se não houvesse uma doutrina, uma significação, uma inteligência, como diria o Roger Bastide, como se não houvesse toda uma cultura a partir da qual surge o culto. Então, de fato, o termo é religião, e nós ainda hoje temos que lutar, agora há muito pouco tempo atrás, em 2014, ainda é possível que os nossos ouvintes se lembrem disso, um juiz federal do Rio de Janeiro declarou numa sentença que a Umbanda e o Candomblé não seriam religião. Então a luta, de fato, é por reconhecimento da religião. De uma falta de cultura, de entender o que é religião, afinal, não é? A gente pode dizer que não é da ossada, se eu posso usar esse termo, de um juiz saber o que é ou deixa de ser uma religião, principalmente num país laico. Mas temos o dever de informar. Onde houver um grupo de pessoas que tem uma mesma doutrina, o mesmo ritual, já há religião. É isto. Porque, inclusive, o termo religião, que é um termo latino, que é geralmente definido como religar a Deus, não se enquadra a todas as religiões, como o budismo, que não tem intenção nenhuma de religar a Deus. Mas basta que haja um grupo de pessoas, por menor que seja esse grupo, mais do que 3 já é grupo, meu irmão. Verdade. Então, há uma mesma doutrina? Há uma mesma ritualística? É religião, ponto final. E o direito, exatamente o que você dizia, quer dizer, um juiz de direito, o presidente da República, nenhuma autoridade pública ou privada detém esse poder de dizer o que é ou não é uma religião. Num estado como o nosso, um país como o nosso,
que tem, segundo o IBGE, alguma coisa em torno de 2.000 confissões religiosas, e o Estado laico, conforme você dizia, ou seja, o Estado que não tem opção religiosa, formal, do ponto de vista teórico, o Estado brasileiro não tem opção religiosa, obviamente você tem um aspecto histórico e cultural, e até um aspecto repressivo, porque nós temos 5 séculos de história, Alexandre Comino, os nossos ouvintes. Se nós fôssemos projetar cada século desse como cada dia, de cada 5 dias da nossa história, 4 dias foram vividos sob a égide de uma religião oficial de Estado. Com certeza isso tem um peso. Católica, apostólica, romana. Um peso fortíssimo, peso né? fortíssimo. Porque o Estado é laico, mas as pessoas não, né? E até um século atrás, até pouco mais de um século atrás, o direito até tolerava a existência de outras crenças, mas elas não poderiam... O templo não poderia ter forma exterior, não poderia ter aparência de templo. Incrível, né? O curandeirismo... Pode, mas não pode. Pode, mas não pode. O curandeirismo está até hoje no Código Penal. A capoeira foi considerada crime de 1890 até 1940. O espiritismo foi crime até 1940. A feitiçaria foi crime até 1940. No período colonial, a feitiçaria, a pena era de morte, a pena era capital. Então, um país que tem uma história como essa, você precisa de tempo para que todas as religiões possam se afirmar. De qualquer maneira, o Estado e os agentes estatais cometem crime quando pretendem dizer que o grupo tal é religião e o grupo qual não seria. Todas são religião. Além de dizer que não seria, vai rotular de feitiçaria. Então você é o feiticeiro, você é o curandeiro que está no Código Penal. E nós nos lembramos das histórias, como por exemplo do memorável Pai Jaú, aqui, que é a primeira grande liderança de Umbanda do estado de São Paulo, que é inclusive... uma das pessoas que preparou o pai Jamil Rashid, Pai Jaú, jogador do Corinthians, foi preso muitas vezes e levavam as imagens, as estátuas junto com ele. E se tivesse um Cambone, que é o auxiliar do médium, fazendo anotações, as anotações serviam como prova do crime de curandeirismo ou feitiçaria. O médium, o dirigente espiritual, ia pro Chilindró, pra cadeia, para trás das grades, por estar ajudando o próximo. Uma religião como a nossa, eu sempre lembro, que do ponto de vista histórico, mesmo o judaísmo, com todo o custo humano que o judaísmo experimentou, com 6 milhões de pessoas vítimas de um holocausto, mesmo o judaísmo não enfrentou tantos séculos de perseguição sistemática, permanente por parte do Estado, da lei penal, do Código Penal, do Código Civil, das delegacias de costumes, que até os anos 70 exigiam que o nosso povo pagasse uma taxa na delegacia de polícia mais próxima para poder ter lá a sua cerimônia religiosa. Não há na história contemporânea nenhum exemplo de uma religião perseguida durante tantos séculos como as religiões afro-brasileiras, o candomblé e a Umbanda. Que caracteriza um tipo de perseguição étnica ou racial. Étnica ou racial por quê, Alexandre Comino, os nossos ouvintes? Porque você veja que num país que tem 2.000 confissões religiosas, determinados segmentos neopentecostais dirigem suas críticas exclusivamente a Umbanda e ao Candomblé. Quer dizer, alguém poderia dizer, não, mas é próprio da liberdade de crença que uma religião diga que ela é verdadeira, as outras não são. Obviamente, isso é óbvio, nenhuma religião, nenhum sacerdote de nenhuma religião vai pegar o microfone para dizer que a religião dele não é a verdadeira é a outra. Não, ele vai dizer que a dele é verdadeira. O problema não é esse. O problema é que as críticas são interessadas exclusivamente a Umbanda e o Candomblé, e mais do que crítica, o que se pratica ali é ofensa. O que se pratica ali é racismo religioso, conforme você dizia. Porque o discurso do ódio religioso, em que consiste o discurso do ódio religioso? Eu atribuo todos os males do planeta a uma determinada religião, que é o que se faz, inclusive, lamentavelmente, por via
dos meios de comunicação social, que são serviço público. Agora, no próximo dia 5 de abril, nós vamos, eu sei que você vai pautar esse tema ainda, mas no próximo dia 5 de abril, nós vamos enfrentar esse tema aqui perto da Rádio Mundial, no Tribunal Regional Federal, aqui na Avenida Paulista, no julgamento do direito de resposta contra a Rede Record. Já podemos fazer o adendo para esclarecer Você o que tem isso. direito de fazer a sua crítica, mas essa crítica não pode se transformar nessa narrativa do ódio. O que é a narrativa do ódio? Todos os males da humanidade eu atribuo a Umbanda e o Candomblé. Então, o aquecimento global, o Zika vírus, o dengue, a dentadura que trincou, a impotência, enfim, o desemprego existe porque existe a Umbanda e o Candomblé. Qual é o resultado prático disso? O próprio governo federal, num relatório produzido pelo Ministério dos Direitos Humanos no final de 2017, demonstra que a cada 15 horas um terreiro de Umbanda ou Candomblé do país inteiro sofre algum tipo de violência. Que teve uma repercussão nacional, inclusive a gente... Geralmente a Rede Globo de televisão é uma referência para dizer quando a coisa ganha, né, um vulto nacional, porque inclusive passou num jornal da Rede Globo aquelas questões do tráfico no Rio de Janeiro, onde o traficante, em nome de Jesus, com uma arma na mão, entra num terreiro e exige que quebre as imagens, quebre as guias, quebre tudo, e em nome de Jesus. Exatamente. Quer dizer, não me parece que... E até eu, se você me permite, Alexandre, esses dias, lendo documentos do Conselho Mundial de Igrejas, que é o órgão internacional, a instância que reúne no plano internacional as igrejas protestantes do mundo inteiro, o Conselho Mundial de Igrejas faz duras críticas a esse tipo de discurso do ódio religioso e é contra. Isso é preciso que se diga. Aqueles segmentos protestantes sérios, que têm como propósito, de fato, a religião, que têm como propósito promover a paz e que não estão vinculados a julgamentos como que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, na data de ontem, aliás, antes de ontem, no dia 27, que disse o Superior Tribunal de Justiça num julgamento que envolvia a Igreja Universal do Reino de Deus, coagindo as pessoas a entregarem dinheiro para o pastor. Não é o Edio Silva Júnior que está dizendo. Quem disse foi o Superior Tribunal de Justiça num julgado que reconheceu que você não pode obrigar as pessoas a darem dinheiro para a religião. Quer dizer, então, os setores protestantes sérios, que são movidos por um propósito religioso verdadeiramente, são contrários a esse discurso do ódio. O Brasil corre o risco, no curtíssimo prazo, de ter conflitos sociais de rua se nossas autoridades não se derem conta da gravidade do problema da intolerância religiosa. É por isso que eu entendo que um programa como esse, uma iniciativa como essa sua e da Rádio Mundial, se reveste de enorme importância, porque o cenário está ruim. Eu vou te dizer, eu sou pessimista. A intolerância religiosa vai aumentar, porque alguns segmentos religiosos, o crescimento deles se baseia na desqualificação, na ofensa, na humilhação, no constrangimento dos fiéis da Umbanda e do Candomblé. Que é uma receita tão antiga, demonização da religião do outro, uma receita tão antiga, uma receita principalmente que caminhou junto da Igreja Católica, não é? Que diz o meu diabo é o Deus do outro, né? Então, quem é o Deus do outro? O Deus do outro é o meu capeta, é o meu diabo, o meu tinhoso, o meu gramulhão, inclusive os nomes, né? Moloque, quem é? Moloque é o nome do Deus do outro. O Baal quer dizer simplesmente Senhor na língua do outro. É a mesma coisa que você chamar qual é o nome do seu Deus? Meu Deus se chama Senhor, e o Deus do outro se chama como Senhor, mas Senhor falado em outra língua é capeta, Senhor falado na minha língua é Deus. E aí a gente pega as caracterizações que vêm em cima de divindades como Pan, o fauno, o chifrudo, o rabudo, que é o deus da natureza, a divindade da natureza,
Quando chega ali na Umbanda, no Candomblé, toda uma caracterização em cima de Exu. Nós fizemos praticamente 3 programas falando sobre Exu, a demonização de Exu, o esclarecimento de quem é Exu, porque nesse quadro de divindades orixás, Exu é aquele que mais foi caracterizado e intitulado como o demônio, o capeta, inclusive às vezes de dentro para fora, não apenas de fora para dentro. Então essa é uma receita antiga de demonizar a religião do outro, até onde isso é uma opinião e até onde isso é uma agressão que leva às vias de fato de dizer o outro é o capeta é o mal do mundo, então eu vou ajudar o mundo destruindo o capeta, o templo do capeta, a religião do capeta e o veículo do capeta, fundamentado que o capeta é o outro. Deixa de ser opinião. Sartre dizia que inferno são os outros, mas nós dizemos inferno é a gente mesmo, né? É verdade. Você observava bem. Uma coisa é eu fazer uma crítica a uma determinada confissão religiosa. É próprio do discurso religioso a crítica ao outro. Mas há uma diferença entre você fazer uma crítica e você incitar, induzir as pessoas a atacarem fiéis templos de uma determinada religião. Isto nada tem a ver com crítica, isso é crime. Isso é crime de lesa humanidade. O último julgamento, eu não sei se os nossos ouvintes, Alexandre, certamente já ouviram falar do Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal que julga crimes cometidos contra a humanidade. Um dos últimos julgamentos do Tribunal Penal Internacional foi de um militante jihadista por ter destruído um museu, islâmico. Ou seja, o patrimônio cultural é considerado também alguma coisa, e nesse caso vinculado a uma determinada religião como o islamismo. O patrimônio cultural que nasce da experiência religiosa deve ser respeitado. Então, e eu também sempre lembro, Alexandre, os nossos ouvintes da Rádio Mundial e do programa Umbanda Linda, sempre lembro o seguinte: Candomblé e Umbanda têm uma característica: abrem suas portas, não abordam as pessoas nas ruas, convivem pacificamente com todas as demais religiões, não atacam nenhuma religião e crescem. Nós não temos... Esse seu programa aqui é uma das poucas exceções que confirma a regra. Nós não temos acesso aos meios de comunicação, não temos acesso ao rádio, não temos acesso à televisão, não temos um único jornal impresso ou digital nacional, mas ainda assim a gente cresce. Ou seja, é possível que sua religião sobreviva sem que você tenha um discurso baseado no ataque ao outro. É orgânico. A nossa religião bem é um bom exemplo. E os milhões de brasileiros que hoje são fiéis da Umbanda e do Candomblé são um bom exemplo de que você pode tocar a sua religião sem ter que atacar a outra. Podemos fazer um convite para o dia 5 de abril, que vai acontecer no dia 5 de abril? Dia 5 de abril, aqui no Tribunal Regional Federal, na Avenida Paulista, número 1842, às 14 horas, no 15º andar, vai ser julgado, então, o direito de resposta das religiões afro-brasileiras contra a Rede Record e a Rede Mulher de televisão. Lembrando que, na primeira instância, o recurso ele foi interposto pela Record, porque, na primeira instância, o juiz, Sua Excelência, o juiz da 25ª Vara Federal, determinou que, pela primeira vez na história, Umbanda e Candomblé vão ter direito a 16 horas de programa de direito de resposta, no horário nobre, com os programas gravados nos próprios estúdios da Rede Record. Então, é fundamental a presença de todos nesse julgamento do dia 5.
Há quantos anos esse julgamento vem acontecendo? Desde 2004, Alexandre Comino. E eu estava lá, hein? Você estava lá quando nós quando fomos fizemos- entregar a representação. né? E fizemos aquela gravação na PUC também. É verdade. O nosso agradecimento à Rádio Mundial, o meu agradecimento a você, meu irmão, Eu por que estar agradeço, aqui Alexandre comigo Comino, hoje. pela oportunidade, querido. E a gente volta, você é meu convidado para o programa da semana que vem, continuar esse assunto Obrigado. aqui. Quanta generosidade, querido. Obrigado. Muito, muito obrigado. Oxalá em mim saúda, Oxalá em você. Xangô Xangô também. nos abençoe sempre. Axé. Axé, meu irmão. O choro do A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com sacerdote Alexandre Comino. o choro